Galera, hoje eu vim trazer novidades com relação ao Astro. Vim falar basicamente de Rocky, Sanha e Nunu, tá? Os outros meninos eu falarei em outro vídeo. Bom, quero falar do novo álbum do Rocky, né? Saiu bastante coisa aí de divulgação pré-lançamento, então eu vou mostrar aqui tudo que o Rocky divulgou até agora. A última vez que eu tinha falado do musical Dream High, eu tinha lido pra vocês uma nota da Art One Company, depois teve uma nota do Rocky falando, olha, a culpa de estar saindo não é minha, tá? E aí depois houve uma outra nota da Art One Company que eu não cheguei a debater aqui com vocês, a mostrar aqui pra vocês, então eu vou falar sobre isso também, tá? Do Sanha, eu vim falar basicamente de uma música que ele lançou, de um cover que ele lançou, e mais com relação às fancons do Sanha, No Reason, eu vou falar em um outro vídeo, tá, gente? Tô tentando dividir os assuntos, que é pra os vídeos não ficarem com mais de 1 hora cada um, porque realmente é muita coisa pra falar. E o que eu tenho pra falar nesse vídeo aqui é tudo que está rolando com relação a Fantágio, a aqueles produtos japoneses que tá mó luta, né, dos fãs que foram lá no Stargraph e não conseguiram ter os produtos, nem reembolso até agora. Tá rolando alguns babados lá com relação à investigação do presidente da Fantágio. Tá uma confusão danada, né? Do Nunu eu também vou dar algumas notícias aqui. Então, simbora nós. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E a gente já começa falando do Rocky, né? Afinal de contas, o álbum Unsaid está vindo aí. Vai ser lançado no dia 11 de agosto e a gente já tem aqui as fotos conceituais. A primeira tá um escândalo, né? Você pode ver aí que o Rocky vai nos mostrar mais uma vez o quanto ele sabe dançar maravilhosamente bem, o quanto ele conhece cada centímetro do corpo dele, o quanto ele se expressa, né, fisicamente, emocionalmente. Ele vai deixar bem transparente tudo o que ele não pôde falar até agora, então ele vai falar tudo nesse álbum de agora, é isso que ele tá querendo dizer, é esse o recado, né? Esse é o terceiro mini álbum solo dele, amei as botas, tá, Rocky? Tô querendo muito uma bota igual, e essas mechas vermelhas no cabelo também ficaram um escândalo, essa foto tá muito linda, né? Muito perfeita mesmo. Agora nós vamos ver também uma outra foto conceitual que saiu. Temos aqui essa foto que é a versão sombra, vamos dizer assim, né? É o conceito 2, né? A foto 2. Lindo de óculos, lindo com cabelo maiorzinho, né? Ele tá com o cabelo maiorzinho aqui atrás, eu acho que ele fica lindo com o cabelo grande, né? Inclusive a franja dele já tá quase chegando aqui na metade da bochecha, né? Lindo de morrer. Sem óculos, com óculos, cabelo curto, cabelo longo. O Rocky fica lindo de qualquer jeito, né? Inclusive multicolorido ou mesmo preto e branco, né? Então eu acredito que ele vai demonstrar, sim, uma vibe mais colorida, porque ele é assim em alguns momentos, e vamos dizer que também tenha uma vibe também mais depressiva, mais dark, que ele quer mostrar aqui nessa zona mais cinzenta, né, vamos dizer assim. Tô entendendo, são as diversas facetas do Rocky. Nós temos aqui a pré-venda do álbum, que na verdade já começou desde o dia 4 de agosto, começou no dia 4 de agosto às 2 da tarde, né, já tá vendendo aí em diversas lojas de música online, e o lançamento oficial mesmo, o lançamento digital vai rolar no dia 11 de agosto, às 18 horas, tá? Estamos aguardando ansiosamente, tá, Rocky? Nós temos aqui a versão vermelha, que tem aqui até aquela mechinha vermelha no cabelo, né? Nós temos aqui também uma versão tipo azul clara, vamos dizer assim, né? Mas as duas fotos estão lindíssimas, me parece que as duas versões vão estar belíssimas, né? Tanto a azul clarinha quanto a vermelha. Várias fotos lindas aqui do Rocky, vai ter photocard, vai ter pôster, vai ter sticker, vai ter bookmark, vai ter photobook. Creio que todas as fotos vão estar lindíssimas, alto nível. Já tô desejando muito sucesso ao Rocky. E vamos ver aqui um videozinho que ele lançou. Vamos ver agora o Highlight Medley, ou seja, nós vamos ter aqui um spoiler de como vai ser cada faixa, né? Então vamos lá, 3, 2, 1. Já tô muito ansiosa pra ver isso aqui, gente. Jesus. Lá vem o nosso pintor. Olha, primeira faixa. Ai, que voz suave, Rocky. Gostei muito já. Lindo. Essa é a faixa azul, né? Eu já gostei. A voz dele, emotiva, chorosa. É a faixa amarela. Olha que voz linda.
Gente, o alcance vocal desse homem. Agora vem a Fake It, que é a vermelha. Amei. Já curtiu o ritmo? Ai, eu amei essa batida. Amei. A Proxy, que é roxinha. Bem dançante. Gente, imagina a coreografia disso. Já tô querendo. Essa pegada bem eletrônica, né? É um artista completo, né? Muito maravilhoso no Seal. Uau, gente, que incrível. Quero. A faixa Fake It vai ter um MV. Nós temos aqui o trailer do MV de Fake It. Vamos lá, então, 3, 2, 1. Bem rapidinho. Olha, bem dramático, né? Adoro o lado rock emotivo, o lado rock dramático. Amo. Entrega muito, né? Na atuação, na voz. Gente, que escândalo. Ai, meu Deus. Chega logo 11 de agosto, pelo amor de Deus. Então, só pra gente concluir aquele babado do Dream High, eu acho que a Art Company voltou atrás, falou assim, eu acho que a gente pegou mal a forma como a gente falou que o Rock era o culpado de estar saindo do espetáculo por causa de agenda, então vamos fazer uma nota suavizando, porque vai ficar mal pra gente, né? Então a Art Company soltou uma nota de desculpa mesmo para o Rock, direcionado, reto, direto, e eu achei isso muito louvável, muito admirável, porque muitas empresas não são de pedir desculpa mesmo, né? Na Coreia, eles são bem prepotentes, bem escrotos mesmo, né? A grande maioria, mas pelo visto a Art One Company não. Né? Então eles falaram assim, primeiramente pedimos sinceras desculpas pela confusão e preocupação causadas ao artista Rock, sua agência e seus fãs, devido à redação imprecisa do comunicado sobre a mudança do ator para Jason, que foi publicado no dia 29 de julho, né? Gente, tem uma uma mosca aqui na minha frente, mas tudo bem. Devido às alterações do cronograma de produção e circunstâncias internas, tornou-se difícil manter os planos originais de elenco para o papel de Jason em Dream High, temporada 3 Reboot, o que levou à mudança de ator, ou seja, não foi culpa do Rock, e sim do cronograma dele mesmo, lá da produtora que mudou, né? Eles mudaram de teatro, mudaram o dia da apresentação, adiaram a venda dos ingressos. Então é óbvio que o Rock não tem nada a ver com isso. Tornou impossível para o Rock participar porque mudou tudo, né? No comunicado anterior, eles deram a entender, né, que a culpa era do Rock, então eles explicaram aqui. O motivo foi transmitido de forma vaga no comunicado anterior, por motivos pessoais ou problemas de agenda unilateral. Esclarecemos que essa situação ocorreu inteiramente devido ao comunicado inadequado da produtora. Mais uma vez, nos desculpamos profundamente com o artista Rock e sua agência, que sofreram mal-entendidos e prejuízos desnecessários devido à nossa informação incorreta, bem como os fãs que aguardavam ansiosamente por esse espetáculo. Inclusive, eles vão até devolver o dinheiro de quem era fã do Rock e só ia ver o espetáculo pro Rock, ou seja, pelo Rock, né? Maravilhosos, né? Realmente eu tenho que dar parabéns aqui por terem reconhecido a humildade de reconhecer o erro que fizeram, né? Teremos mais cuidado da nossa comunicação para evitar que tais incidentes se repitam no futuro e faremos o possível para apresentar um espetáculo de alta qualidade ao público que aguarda ansiosamente pelo musical. Então é isso, né, gente? Só pra gente poder fechar aí essa polêmica que aconteceu uns dias atrás e eu não tinha noticiado o desfecho disso. Ah, mas Gabriela, você não vai falar nada do Din-Din, tá, gente? Só pra vocês, né, não reclamarem que eu não tô falando nada do Din-Din. Ele lançou um videozinho aqui, recentemente, muito fofo. Eu preciso mostrar isso pra vocês, gente. Vamos lá, 3, 2, 1. Ele tá muito TikToker. K-Pop World. Olha ele. E esse óculos, lindíssimo, né? Amei esse óculos, o Din-Din. E o Din-Din sempre dançando muito, né? Olha como requebra. Gente, eu amo o nosso líder. E o Sanha que postou uma foto com o DJ na academia, gente. Porque assim, Sanha, você sabe que treina todo dia, né? Mas se o DJ tava lá na academia, porque o DJ também tava treinando, né? Aliás, eles comentaram isso recentemente, né? De que eles se encontram às vezes na academia e tal. Ou seja, os três estão treinando muito, né? Sanha notoriamente, assim, dobrou de tamanho. É uma loucura, né? É isso, eles estão se cuidando, muito bem. Bom, agora que eu já mostrei um videozinho do Din-Din, vou ter que mostrar um videozinho do MJ, né? Você meio que obrigada. Mas tudo bem, isso daqui faz parte do novo álbum. Ele está aqui correndo, né, numa operação para salvar as Arohas. Vamos ver isso aqui.
여자친구가 위험해요. 여자친구 구하러 가야 된다고요. Gente, ele tá interpretando. Ele tá que tá uma loucura. De Viking, né? De Viking correndo pela rua. Muito louco, gente. Gente, lembrando que vou falar de MJ melhor no próximo vídeo, fiquem tranquilas, tá? Vou falar do MJ Talk, né? Sabemos que o lançamento do primeiro álbum solo do MJ se dará no dia 19 de agosto, bem depois do lançamento do Unsaid, do Rock. Então, por isso que eu tô dando preferência aqui nesse vídeo pra falar um pouquinho mais do Unsaid, pra depois a gente falar um pouquinho mais do MJ, tá? Um de cada vez, gente. É muita coisa pra falar. Ai, meu Deus. E, obviamente, ele já tá deixando a gente super ansiosa, super louca, super, né, doideira aqui, né? Temos aqui uma foto, né, um álbum com um fundinho azul, outro com fundinho verde, tá? Tem pra todos os gostos. O do fundinho azul é esse aqui, né? Sabemos que vai ter aí photobook, photocard, aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Vai ter aqui o CD, obviamente, né? É isso, né? Lindíssimo. Vai ter também a versão verdinha. Versão verdinha. Muito, muito fofo, né? A versão verdinha é a Adorable, né? A versão adorável. E a versão Dark, que é aquela mais bobinha, é a versão azul, tá, gente? Então, assim, é isso, né? A gente tá aqui aguardando ansiosamente, MJ. Antes do Sanha ir pro México, ele treinou bastante, tanto que dá pra ver aqui, coitado, que ele tá cantando demo sentado, acabado de tanto dançar, de tanto treinar. Mas mesmo estando cansado e sentado, ele tá cantando pra cacete. Demo. Demo. Maravilhoso. Fantástico. Um crime que vocês estão fazendo com a gente, com nós aqui brasileiras, tá entendendo? Porque a gente não merecia isso, esse desprezo, sabe? Vimos Sanha no passado, a gente queria ver Sanha de novo esse ano. Poxa, brincadeira, hein? Maravilhoso, Sanha, cada nota. Maravilhoso. Tadinha, carinha de cansado. Que fofinho. Mas uma coisa que a gente não pode deixar passar em branco, porque só vou falar da FanCon depois, mas eu tô falando aqui de outras coisas do Sanha sem ser da FanCon em si, né? Ele fez 2 anos aí de debut solo, então a galera tava, né, conversando com ele no Inverse sobre esse assunto, então ele agradeceu a todo mundo por conta desses 2 anos solo, né? Desses 2 anos sem o Moonbin também, né? Então, ele tava muito agradecido por esse carinho das Arohas, né? E aí ele ficou se perguntando, por que que eu me sinto 2 anos mais velho? Claro que você tá 2 anos mais velho, Pois é, né? Aí ele, tem somente 2 anos que eu estreiei, né? Que eu debutei solo. Eu preciso mostrar vocês mais coisas, né? Eu tenho que fazer vocês felizes. Então, eu tô em busca disso, né? Estou tentando fazer isso o máximo que eu posso. Então, ele pediu pra gente continuar acompanhando as performances dele, aquela coisa toda, né? Então, é claro que a gente vai continuar a acompanhar sempre, Sanha. Sempre a gente vai estar do seu lado. Ele também demonstrou que estava muito ansioso para ir pro México, né? Enfim, sobre café, que ele falou aqui. Então, ele tava ansioso por essa viagem, né? Pra poder voltar ao México e tudo mais. O Sanha lançou o Behind the Scenes, né, da FanCon da Coreia, no caso, do Just No Reason. E aí, ele contou com o apoio dos meninos do Jinjin e do MJ, claro, sempre os seus Ryuns, né? E também estavam lá o seu pai e a sua mãe, estavam também a Monsoa e os membros do Lunate, né? Então, nesse cortezinho aqui do vídeo, aquele vídeo lá deve ter mais de 20 minutos, né? Mas a gente tem um cortezinho aqui mostrando justamente essas pessoas apoiando o Sanha. Olha que fofinhos. O pai e a mãe dele e a Monsoa e os meninos do Lunate, né? Ai, que fofos. E assim, o pessoal do Lunate respeita muito os meninos do Astra, afinal de contas, os meninos do Astra são seus Ryuns, né? Então, na hierarquia, vamos dizer assim, né? Eles respeitam muito os meninos do Astra, né?
Bom, o Sanha fez um cover, né, de Marigold, Amyeon. Então a gente vai assistir esse vídeo aqui agora. Vamos lá então, 3, 2, 1. Já tô curiosa pra ver isso aqui. Uma casa linda, né, com um jardim lindo, né? Nós temos aqui mais uma música em japonês, né? O Sanha gosta muito de fazer covers de música japonesa. E ele com essas flores, né? Que lindinho. Gostei do instrumental. E ele cantando em japonês de grafinha. E essa coruja? Ah, e esse falseto? Gente, que fofinho. Muito gracioso. Príncipe. E ele tá se declarando pra coruja, tá percebendo, né? Gente, que lugar bonito, né? Que música linda, Sanha. Fofinho. Sorrisinho. Eu adoro esse filtro que eles estão usando na gravação. Uma coisa meio dreamy, assim, né? Meio como se fosse um sonho, sabe? Todo romântico ele. Cheirando as flores. Ah, que lindeza. Amei. Uma tarde ensolarada, né? Parece que ele tá ali esperando pelo seu amor, né? Que nunca chega. E ele tá esperando ansiosamente. Tá meio entediado já, coitado. Sanha tá trabalhando muito, né, gente? A gente tem que valorizar esse menino. Os olhos do Sanha são tão expressivos, né? Ele empurrando a barraquinha. Flores muito bonitas, né? Ele tá transmitindo tanta leveza nesse MV, né? Achei muito fofinho. Vocais, Sanha. Cansou de esperar, resolveu deitar na grama. Ai, gente, muito príncipe. Onde essa casa? Não sei, mas achei lindíssima. Gente, mas é uma voz tão perfeita. Gente, que negócio no olho. Tadinho, ficou a tarde toda esperando nessa Sanha. Oh. Engraçadinho o nosso maquiné. Bem animadinha a música, né? Achei muito, muito fofa. Ai, Sanha. Apaixonante, né? O nosso príncipe. Visão de cima.
Deve ser filmado por drone, né? Muito fofinho. Uma graça, mais um Sanite maravilhoso, né, Sanha? Muito obrigada por nos proporcionar esse momento leve. E ele colocou umas fotinhas, né, do behind the scenes dessa gravação no Instagram dele. Então aqui as fotos, né, ele nesse jardim lindo, nessa casa linda, né. As flores, como eu falei, muito bonitas, nos tons assim de rosa e laranja e amarelo. Cores quentes, né? Gente, o nosso Pupu, né, tá tão bonitinho, tão fofinho, tão engraçadinho. Nesse MV. Gente, mas que lugar bonito, né? Essa foto que foi tirada de dentro da casa pro jardim, né? Muito bonita mesmo a locação. E ele deitado na grama, uma graça. E pra demonstrar como Lunate e Sanha estão super unidos, super juntos, eu vim mostrar também o vídeo do Takuma, né, junto com o Sanha, na challenge de Sneakers, né, que é uma música aí do Lunate. Então vamos ver aqui a challenge. 3, 2, 1. Sneakers! E Sanha dançando maravilhosamente bem, como sempre. Muito legal. Bem sintonia, bem sincronia. Aí o pessoal vai perguntar: Gabriela, você quase não acompanha no Lunate, no seu canal? Não. Eu só mostro coisas que tenham a ver deles com o astro, mas dele sozinho eu não faço questão, não. Sinceramente. E ele não perde a oportunidade de sempre mostrar o que no Universe? Que ele tá treinando. É basicamente isso. Então o Sanha deu sinal de vida durante a sua vinda para o México, ficou falando que já estava no aeroporto, que estava dentro do avião, e que ele ia comer, né, um jantar no avião. Ou seja, ficou ali aproveitando o Wi-Fi do avião, né, para poder, enfim, se comunicar minimamente, né? Também postou uma fotinha nos stories dizendo que estava voando para o México, né? Então, ele fez um bom voo, né? Inclusive, ele foi muito bem recebido lá no México, mas o assunto da FanCon no México vai ser para outro vídeo, tá, gente? Tô só aqui adiantando. Quando o Sanha e o Jinjin foram lá assistir a FanCon do MJ, do Hangout, né? Olha que fofinho, gente. Ele mostrando a coreografia pros meninos. Muito bonita de ver essa amizade, né? O quanto eles se apoiam. É muito incrível como, depois de tantos problemas, esse grupo ainda se mantém unido, né, gente? E aí depois ele lançou um shortzinho mostrando alguns momentos da FanCon The Hangout, né? Realmente deve ter sido muito divertido, né? A gente acabou de ver esse pedacinho agora há pouco. Ele todo animado no palco, mostrando toda a sua fofura, todo o seu talento. Falei bastante de Hangout no meu último vídeo do Astro, né? Ele com esse microfone laranja combinando com o cabelo. Brincando com a plateia, cantando. Muito, muito fofo. Eu acho que ele se divertiu bastante. Fofinho de óculos, gente. E ele fazendo a plateia cantar. E todo mundo aplaudindo esse ano maravilhoso. Gente, impagável esse menino. Voltando aqui pro voo do Sanha, ele falou que assistiu Já Veste Prada 2 no voo. E olha a comida que ele tava comendo no avião, gente. Olha isso, bastante coisa, né? Saladinha, proteína, tem bastante coisa ali, ó. Um molhinho pra salada, uma azeitona, né? Nota 10 aí, ó, Sanha. No voo, né, gente? Que o voo é um voo enorme, né? Bota aí pelo menos umas, sei lá, 15 horas voando, né? Da Coreia pro México é bastante tempo, né? Uma coisa que ele se atentou quando estava voando é que aí quando ele percebeu o quanto as pessoas às vezes se esforçam para poder estar onde ele está, né? Às vezes fazendo voos de 4 horas, 5 horas, 10 horas, sabe-se lá quantas horas, né? Então, ele sempre é muito agradecido, né? Ele é muito grato por ter essas fãs ao redor do mundo que sempre se esforçam muito para estar onde ele vai estar, né? Sanha também mencionou no Weverse que ele está aguardando o álbum do Rock, né? Dizendo que o teaser, né, parece bastante interessante, então ele tá bastante curioso pra saber como é que vai ser. A gente também tá curioso, Sanha. E aí, quando o Sanha fez uma live, gente, ele tava já todo... Ah, deixa eu botar o som aqui.
Ele tá rindo, por quê? Porque ele tá fazendo aquela coisa maravilhosa da Ai, pele, pra ter aquela pele de bunda de bebê olha. que ele tem, né? Tem que se cuidar mesmo, Sanha. Nunca tenha vergonha disso. Vai cuidar da sua pele, do seu Também cabelo, de tirei, tudo, né? né? Vai ficar maravilhoso. É isso mesmo, tem Não que se tirei essa cuidar. parte. E ele todo fofo fazendo a sua skincare e fazendo a sua live, né? Gente, Sanha é muito engraçado. Muito figura. E olha que fofinho esse story do Jinjin, junto com o MJ e com a Yujan. Ah, gente, eles são muito fofos, né? Antes da gente começar a falar de Nunu, de Fantásio, eu vim trazer uma notícia muito boa, que é uma premiação do Astro. Segunda temporada, total aqui de abril a junho. Anúncio dos resultados do Idol Champ. Os artistas incrivelmente talentosos que brilharam no top 5 das votações semanais de abril a junho. Entre eles, o topo da categoria grupo, né? Foi decidido aqui que seria o Astro. Então, parabéns aqui ao Astro, a todas as Arohas que votaram incansavelmente. Então tá aqui, né? A temporada de votação que rolou de abril a junho e o Astro ficou em primeiro lugar. Parabéns, meninos! Mais um prêmio, coisa linda. Bom, a Esquire India, né, que é uma revista, nomeou o The Wonderfuls como um dos 8 melhores K-dramas de 2026 até agora. É engraçado como que, de todos os K-dramas que foram lançados pela Netflix esse ano, sempre quando alguma revista, algum site importante faz um ranqueamento, o The Wonderfuls está sempre lá, né? Não importa se é top 8, se é top 5, se é top 10, o The Wonderfuls está sempre no ranking, né? Eu acho esse reconhecimento muito bacana, e eu sinceramente espero que todo esse reconhecimento, que todo esse falatório em cima desse K-drama especificamente, sirva, né, de base para que a Netflix decida, por fim, fazer uma segunda temporada, que é o que todo mundo deseja, né? Bom, recentemente, o Chao Nu também ganhou o prêmio de melhor ator de TV no World Choice Awards 2026, e quando foi anunciado o prêmio, falaram o seguinte: esta categoria está repleta de alguns dos indivíduos mais talentosos que trazem performances incríveis para a tela, das quais não conseguimos parar de falar, e que criam fandoms tanto online quanto fora das telas, né? Quanto fora delas. E o prêmio vai para Chao Nu, ou seja, mais um reconhecimento aí do Nunu, atuando, né? Maravilhoso. O Chao Nu tá sempre de parabéns, gente, porque ele é maravilhoso. Recentemente, nós tivemos notícias com relação ao Nunu lá no Exército, falaram o seguinte, né? Ontem, um membro da Força Aérea, servindo no Comando de Apoio do Ministério da Defesa Nacional, compartilhou na galeria da Força Aérea da DC Inside que a melhor parte de servir na unidade é poder ver o Chao Nu. Então, o título é o seguinte, né? Se você é de primeira linha, definitivamente deveria vir para o grupo de apoio do MND. Então, o conteúdo é o seguinte: o local, a vibe e as instalações são incríveis. A melhor parte de tudo é que você tem a honra de ver o Chao Nu pessoalmente com muita frequência. E aí, o comentário 1 falou assim: você viu o Chao Nu? Aí o autor falou: sim, ele é absurdamente lindo. Ele é absurdamente bonito. Claro que ele é lindo, né, gente? Isso todo mundo já sabe, mas assim, a gente nunca cansa de ouvir. Bom, gente, eu agora vou falar de várias coisas, na verdade. Vou falar do caso tributário do Chao Nu, vou falar de investigação do presidente da Fantásio, com relação a ações, peculato, aquela coisa toda que eu já falei antes. Vou falar também do caso dos produtos do Stargraph, das japonesas que não receberam os produtos, que agora isso já foi levado a um outro nível, isso já tá na imprensa agora, não é mais só uma reclamação dentro do fandom, e sim, já passou para a esfera imprensa, já passou para a esfera investigação no Japão e na Coreia, já tomou um outro patamar. Tudo isso aconteceu durante essa semana toda. Essa semana eu tava fazendo vídeos patrocinados. As pessoas me solicitaram esses vídeos em junho. Eu só consegui fazer agora, né? Então eu tava esperando essas coisas todas acontecerem a semana toda. E depois fazer um grande resumo. Porque imagina, eu pesquisei 30 matérias, li no detalhe 30 matérias sobre todos esses assuntos que eu acabei de falar agora pra vocês. E eu não vou ler as 30 matérias aqui na íntegra, porque, pelo amor de Deus, é muita coisa. Mas eu vou tentar fazer um resumo. Porque, assim, é de fato muita coisa. A Fantasia tá passando por um dos momentos mais difíceis da história da empresa. Suas ações não vão indo bem, o presidente está sendo investigado pela polícia, ele tá tentando driblar, né, dizendo que é inocente e manipulando a imprensa, mas não tá dando mais para se passar de bonzinho. O fandom tá todo contra ele tá sendo investigado por diversas coisas, tá um rolê danado, tá? Vamos começar primeiro pela análise do recurso tributário e como é que tá a questão da Fantásio nesse contexto, tá? Teve todo aquele rolê, né,
que Nunu pagou 13 bilhões de won, né? E aí ele pagou o recurso, ele entrou com um recurso no início do mês passado, ou seja, no início de julho. Mas isso só foi divulgado no dia 1º de agosto na imprensa, tá? A gente sabe que quem manipula o que é ou não divulgado do Xiaonu e em que tempo é a própria Fantásio, né? E eles fazem isso como bem entendem. Então, a questão do recurso, tá? Que o Nunu quer, porque quer para limpar o seu nome, limpar o nome da sua família, é a comprovação de que a empresa da mãe dele não era uma empresa de fachada, e sim exercia efetivamente atividades de gestão, gerenciamento de agenda, contratos, atividades artísticas, o que justificaria a alocação de parte da receita como renda de pessoa jurídica. Para tanto, será necessária a aprovação, né, a apresentação por parte dos advogados, né, de provas objetivas como e-mails, registro de trabalho, comprovantes de pagamento de pessoal, e tudo isso vai ser apresentado pelos advogados, tá? A Fantásio declarou publicamente que Xiaonu solicitou o julgamento tributário seguindo os procedimentos legais para receber uma decisão jurídica, tá? Como é que tá a situação financeira da Fantásio e a listagem da Fantásio na Kosdaq, tá? Ela está enfrentando diversas dificuldades financeiras, eu venho falando isso nos últimos vídeos, né? A sua capitalização de mercado no início de agosto era de cerca de 202 não, gente, tá errado isso aqui. Tudo que tá 212 aqui é 20, tá, gente? É porque a tradução aqui acabou ficando errada, tá? Mas vamos botar 20, tá? A sua capitalização de mercado chegou a 20%, a 20 bilhões de won, valor que mantinha muito próximo ali do limite mínimo, que era 20 bilhões de won, ou seja, ela tá como 20,2 bilhões de won, e para ela se manter listada, ela tem que manter o mínimo ali de 20 bilhões, né? Então, realmente, ela tá muito perto de deixar de ser listada na Kosdaq, tá? Tá muito complicado para a empresa no momento. Então, para reforçar o seu caixa, a Fantásio realizou 2 ofertas de ações com alocação privada para o seu acionista controlador, ou seja, para o presidente da Fantásio, tá? Então, foi uma de 50 bilhões de won em maio de 2026 e outra de 35 bilhões de won em agosto de 2026. O que seria isso? 5 bilhões de won em maio de 2026 e 3,5 bilhões de won em agosto de 2026, né? Apesar dessas injeções de capital, a situação permanece crítica. A empresa está sujeita a essas novas regras de exclusão da Kosdaq, que entraram em vigor há pouco tempo, tá? Que podem levar à exclusão caso a capitalização de mercado permaneça abaixo dos 20 bilhões de won nos próximos 30 dias consecutivos, tá? Então, há um risco, sim, dela deixar de ser listada na Kosdaq. O presidente está sendo investigado pela polícia por supostas violações da lei de mercado de capitais. Então, ele está sendo acusado de ter utilizado informações não públicas sobre a empresa Umasis, que também é listada na Kosdaq, para benefício próprio ou de terceiros. O caso foi encaminhado para a delegacia no dia 22 de julho, para a Divisão de Investigações de Crimes Financeiros do Departamento de Investigação da Polícia Metropolitana de Seul, e está sob investigação 3 principais empresas do grupo controlado por ele, né, pelo Namgung-yeon, que é a Kyungnan Pharmaceutical, Fantásio e a Sendio, que enfrentam risco iminente de exclusão da Bolsa. A Sendio já está prestes a ser designada como empresa sob gestão especial, e Namgung-yeon é conhecido por suas estratégias de aquisição, grupamento de ações e aumento de capital, práticas que têm gerado críticas de investidores, né? Então, os acionistas minoritários denunciaram ele, né? Moveram uma ação contra ele, alegando prejuízos com a queda das ações. O investidor chegou a perder 30 milhões de won com o investimento, e há uma controvérsia sobre a retirada da denúncia dele, né? Porque o Namgung-yeon com certeza deve ter comprado uma matéria dizendo que essa denúncia tinha sido retirada, mas o próprio acionista veio a público negar que ele retirou a denúncia. Ele não retirou nada. Essa contradição só aumentou ainda mais a tensão em torno do caso e levanta suspeitas sobre a tentativa de abafar o assunto. A gente conhece o Namgung-yeon, né? Ele sempre tá manipulando a imprensa, a gente sabe disso. Só que eu acho que a coisa tá se expandindo tanto que não tá dando mais pra ele esconder. Eu acho que não tem mais dinheiro pra ficar controlando a imprensa. A imprensa já tá noticiando isso de uma forma descontrolada que ele não tá conseguindo controlar mais. Então veio o caso do Yoo Yeon-sok, que eu já noticiei aqui anteriormente em vídeos passados, mas rolou um precedente aqui desfavorável pro Xiaonu, porque o caso dele é muito igual ao do Nunu.
serve como um importante precedente para a situação dele, né? Porque o Yu Yun-sok também tinha uma empresa unipessoal, né? Foi notificado de uma cobrança de 7 bilhões de won. Na primeira fase, ele chegou a reduzir esse valor para 3 bilhões de won, devido a ajustes ali da tributação dele. Ele pagou esse valor totalmente, né? Depois recorreu ao Tribunal de Julgamento Tributário, pedindo a anulação total da cobrança, e aí o Tribunal de Julgamento Tributário negou o recurso dele. Agora, recentemente, a Receita havia concluído que a Forever Entertainment não realizava atividades substanciais de gestão e o tribunal manteve esse entendimento. Então, agora o Yu Yun-sok pode entrar com uma ação administrativa no prazo de 90 dias, a partir do recebimento da decisão, e a sua empresa declarou que o caso não está totalmente concluído e que vai continuar contestando a decisão com base em diferenças de interpretação da lei tributária, que a gente sabe que a lei tributária é muito dúbia, né? Então, o caso dele é idêntico ao do Nunu, óbvio, com cifras menores, e a gente já viu que a Receita não deu o braço a torcer pro Yu Yun-sok. Se o valor era baixo e a Receita não quis abrir mão, muita gente tá começando a achar que vão fazer o mesmo com o Nunu, e aí o Nunu vai ter que, sim, recorrer na justiça com relação ao valor. De acordo com diversas conversas no fórum, lá nos fãs, né, na DC Inside, os fãs vêm demonstrando muita preocupação e também demonstrando apoio nas redes sociais com relação ao Chaunu. Muitos acreditam que ele está sendo injustamente penalizado por uma estrutura que outros artistas também utilizam. Há um forte sentimento de que a Fantágio, por sua situação financeira frágil, não está oferecendo suporte adequado a ele, e alguns fãs chegam a pedir que ele saia dessa situação, ou que ele deixe de ser presidente da Fantágio, ou que ele seja preso, coisas nesse sentido, tá? Então, a situação, em resumo, tá dessa forma, né? A Fantágio tá mal das pernas, não tá conseguindo mais disfarçar na imprensa que ela é culpada mesmo com relação àquela questão das ações. O presidente Nam Gung-yeon está sim sendo investigado, a denúncia continua de pé, não foi retirada. Houve esse precedente ruim do Yu Yun-sok e Chaunu, embora esteja numa posição ruim, está recebendo muito apoio dos fãs. Esse é o primeiro resumo que eu tenho a dar. Agora vamos ao segundo resumo. Então, agora vamos à segunda parte, que é o seguinte, né? Justamente a conexão com a Fantágio, com a investigação do seu presidente Nam Gung-yeon. Nós tivemos aqui diversas matérias sobre esse assunto essa semana. Saiu um artigo na SBS que era favorável ao presidente da Fantágio, mas que depois os fãs ficaram enlouquecidos com essa matéria e começaram a bater na tecla de que aquela matéria estava completamente errada, né? Então eu vou falar primeiro aqui sobre essa questão. Bom, a SBS ela publicou um extenso artigo que era de fast-checking, ou seja, justamente tentando fazer verificação dos fatos. Deu a entender que eles estavam desmentindo um boato de que um delator que entregou o Chaunu à Receita Federal teria recebido 20 bilhões de won de recompensa. O artigo explica que no momento atual é impossível legalmente que qualquer pessoa tenha ganho uma recompensa de ter delatado o Chaunu, porque o processo ainda não foi concluído, porque o processo de recompensa é complexo. E aí, a partir dessa interpretação errada do caso do Chaunu, errada de forma proposital, né? Os fãs do Chaunu, né, todas as arohas ali que estão a favor do Nunu, reagiram de uma forma muito forte no globo todo, né? E já num tom de desconfiança mesmo, porque as fãs acreditam que a SBS teria tentado proteger a Fantágio, já que o K-drama que o presidente da Fantágio tanto bosteja na imprensa de que é foda, né, que é a Fodágio, né, essa produção é em coprodução com a SBS, né, então é uma coprodução entre a SBS e Fantágio. Então a lógica dos fãs se vazar a informação de que a investigação da Receita Federal contra o Chaunu teve origem numa investigação mais ampla na própria Fantágio, ou seja, que o problema central aí é o presidente Nam Gung-yeon, isso poderia prejudicar a imagem da emissora por sua associação com a própria produtora, né, então eles estão distorcendo aqui o caso do Nunu a favor da Fantágio e não a favor do Nunu, prejudicando ainda mais o Nunu, na verdade, né? Então, várias matérias também saíram sobre a investigação policial contra o presidente Nam Gung-yeon, né? Diversos veículos divulgaram no dia 8 de agosto que o presidente Nam Gung-yeon está sim sob investigação policial por suspeitas de violação da lei de mercado de capitais. Como eu falei anteriormente, ele está sendo acusado ali como ex-presidente da Umasis, né? São os acionistas minoritários da Umasis que estão denunciando ele. Ele está violando o artigo 178 da lei do mercado de capitais, que é com relação a fraudes, transações irregulares e uso de informações não públicas.
públicas. Então, esse caso está, sim, sendo investigado. Ainda está em aberto, tá? E muito tem a ver com o depoimento dos acionistas minoritários da Umasis, né? Que era uma empresa de diagnóstico in vitro listada na Kosdaq, né? O caso é o seguinte, né? O Nam Goong-yeon teria fornecido seletivamente informações não públicas e determinados acionistas antes da sua divulgação oficial, acabando distorcendo ali as decisões de investimento. Então, 2 casos específicos são citados, né? Um projeto de mineração de lítio no Zimbábue em 2024, no qual Nam Goong-yeon teria mencionado detalhes do projeto em telefonemas antes do anúncio oficial, e uma recompra de ações de 30 bilhões de won, que ele teria antecipado a recompra e o cronograma em conversas antes da divulgação pública, né? Então, a polícia já recebeu a gravação desses telefonemas como prova, tá analisando o fluxo de negociações de ações antes e depois da divulgação das informações, e o Nam Goong-yeon nega as acusações, afirmando que a recompra das ações foi uma sugestão dos próprios acionistas minoritários e que o projeto de Zimbábue foi discutido para esclarecer dúvidas sobre o andamento do negócio. Ou seja, ele tá tentando sair pela tangente, mas tá bem difícil pra ele, tá, gente? Então, há uma controvérsia sobre a retirada da denúncia, né? Porque um veículo de imprensa publicou que a denúncia tinha sido retirada. Essa matéria com certeza deve ter sido comprada pela Fantágio. E aí houve uma declaração depois que ele apareceu publicamente para poder desmentir essa informação. Ele falou o seguinte: olá, sou o Kim Do-kyun, um acionista minoritário, nunca revisitei a delegacia de polícia de Yongwon, e vocês escreveram um artigo sem sequer verificar os fatos comigo. Onde está o meu direito de resposta? Como acionista exigi apenas meus direitos legítimos e não cometi nenhum ato ilegal. 50 acionistas testemunharam todo o processo de queixas e acusações. Você, repórter, está escrevendo um artigo sob encomenda desse momento, ou seja, sob encomenda do Nam Goong-yeon, né? Peço que retirem este artigo falso. Essa declaração expõe uma tentativa aparentemente de desinformação, com o denunciante acusando o repórter de escrever sob encomenda, o que reforça a suspeita dos fãs de que há um esforço para abafar o caso e proteger o Nam Goong-yeon e, por extensão, a Fantágio, tá? Então, a conexão final, ou seja, por que tudo isso importa para o caso do Chaunu, eu vou listar aqui de forma resumida, né? O que parece ser uma investigação separada sobre o presidente da Fantágio pode, na verdade, ser a chave para entender toda a história do caso do Chaunu. A sequência lógica, a partir dos fatos apurados, é a seguinte: a Receita Federal investigou a Fantágio como parte de uma fiscalização mais ampla. Durante essa investigação, descobriu-se a estrutura da empresa da mãe do Nunu. Chaunu foi autuado em 20 bilhões de won, reduzidos depois para 13 bilhões de won. Paralelamente, os acionistas minoritários da Umasis denunciaram Nam Goong-yeon por uso de informações privilegiadas. A denúncia contra Nam Goong-yeon não foi retirada, apesar das notícias falsas dizendo o contrário. E aí a SBS, junto com a Fantágio, publicou essa matéria tentando proteger a Fantágio. Então, tudo isso vem acontecendo e o maior prejudicado em tudo isso acaba sendo o próprio Chaunu, tá, gente? Então, assim, as pessoas estão querendo agora, no fim das contas, que o presidente seja preso. Por causa de toda essa confusão que ele causou. E não só na confusão que ele causou na Umasis, mas a confusão que ele tá causando também na Fantágio, né? Muito provavelmente também tendo aí uma parcela de culpa com relação a como o Nunu está sendo prejudicado, né? A sua reputação e a sua imagem, né? Então, gente, é claro que esse caso aqui tá muito longe de acabar, tá? A gente vai continuar monitorando tudo isso, mas sim, a denúncia tá rolando, investigação está em andamento, Fantágio pode ser deslistada da Kosdaq a qualquer momento, pode ser que role dela fechar as portas, a gente não sabe ainda, tá? Então vamos aguardar aí os próximos passos, tá? Agora vamos falar do caso das japonesas, né, que não receberam os produtos lá do Stargraph. Bom, essa semana finalmente isso foi divulgado na imprensa, então acho que é mais um passo importante desse caso, né, das fãs japonesas que não receberam os produtos do Stargraph, tá? Então, eu já falei, né, sobre esse caso aqui várias vezes no canal. Vários produtos do Stargraph que há mais de um ano que vem sendo falado de que vai ser entregue aos fãs e até agora não foram entregues. Já teve um prejuízo muito grande os fãs com relação a isso, porque esse problema vem acontecendo há mais de um ano. Uma quantidade significativa de compradores ainda não recebeu os produtos e também não obteve o reembolso, tá? Assinaturas para ação coletiva. Tem mais de 200 assinaturas. Denúncias feitas em apenas um dia. Foram mais de 250. Total de vítimas estimadas até agora. Mais de 500 vítimas. Dano mais ou menos por pessoa. Cerca de 6.200 ienes. Em alguns casos, centenas de milhares de ienes. Então, o dano total estimado passa das dezenas de bilhões de won, ou seja, vários milhões de ienes. Posicionamento da Fantágio com relação ao caso. Tá se dizendo distante legalmente.
tá se mantendo como fora, como se ela estivesse fora do caso. E colocando, obviamente, toda a culpa em cima da Diana, que na verdade a Diana, coitada, é só uma terceirizada nesse problema, né? Então, a Fantástico afirma que não tem qualquer relação contratual com a tal da Diana, tá? Não é parte na venda dos produtos, e explica que apenas celebrou o contrato de apresentação com a promotora do concerto no Japão e aprovou as condições de patrocínio propostas pela promotora, mas não participou do contrato de venda de produtos, ou seja, impossível isso. Como é que tá a cara do astro lá nos produtos? Como é que tá o nome Stargraph no produto? Não tem como, né? Estão bostejando novamente, né? Enfatizaram que não receberam nenhum gerenciamento, nenhum pagamento com relação a isso, não registrou essas vendas como receita, nem declarou ou pagou impostos sobre elas, é como se não existissem essas vendas. Então, ao mesmo tempo, a Fantástico reconhece a responsabilidade moral. Será que reconhece? Falando assim, os fãs compraram porque viram o astro, por isso estamos fazendo o nosso melhor para encontrar uma solução. O nosso melhor para encontrar uma solução é tirando o corpo fora e não fazendo porra nenhuma. Vocês conhecem Fantasma, né? Bom, posicionamento da Diana, eu já falei aqui em vídeo anterior, não vou me repetir. Eles ficaram falando que, né, negociações em cima de negociações, falaram que ia dar reembolso, não deram nada até agora, falaram que ia chegar as garrafas, falaram que ia chegar os produtos, aí ficaram avisando que não tinha chegado ainda, até que no último pronunciamento, falaram que eles mesmos iam fabricar os produtos e que esses produtos iam ter início de entrega em setembro, tá? Mesmo que eles ficassem com dívida com relação a isso, mas eles iam fazer isso pelos fãs. Então a estrutura por trás do problema é o seguinte, né? O caso revela uma estrutura de responsabilidade transfronteiriça complexa. Isso foi uma das coisas que foi mais divulgada na imprensa essa semana, tá? A venda e o pagamento ocorreram no Japão. A fabricação e entrega envolveram um agente coreano não identificado ainda, né? Porque a polícia tá investigando até quando a Fantásia tem algum rolê com relação a isso. Né? Tem alguma culpa com relação a isso? A Diana mencionou rapidamente em seus avisos em japonês que as garrafas e as caixas não chegaram do agente coreano. Não está claro se a Diana já pagou esse agente coreano. Há também relatos de que subcontratos japoneses não receberam pagamento dos custos de fabricação e, portanto, não podem enviar nem descartar os produtos já prontos. Tá? Então a Diana tá numa situação muito ruim. A situação atual é que há uma investigação em andamento e aqui eu vou falar dos próximos passos, tá? Com relação a todo esse rolê. As vítimas não estão tratando isso como um simples atraso na entrega. Suspeitam de possível fraude mesmo. Então o grupo da ação coletiva declarou que se não houver uma resposta com responsabilidade da Fantágio e da Aki Holdings, que é a agência japonesa, eles vão acionar os órgãos de defesa do consumidor na Coreia e no Japão, procurar autoridades investigativas, solicitar às autoridades fiscais que rastreiem o fluxo dos valores pagos. Então vai haver sim uma investigação conjunta entre a polícia coreana e japonesa. Já foi solicitada e já está em andamento essa investigação. Tá? Então, gente, a situação dos fãs nesse caso tá muito ruim, né? Mais de 500 pessoas lesadas, isso é um absurdo. A confiança na marca Astro e na Fantágio severamente abalada. A situação agravada pelo fato das vítimas estarem em outro país, isso dificulta a busca por uma reparação. A Fantágio, embora legalmente possa não ser a responsável direta, por isso que ela está se retirando muito da responsabilidade do caso, mas ela já está sob forte escrutínio, claro, né? Devido ao caso tributário do Nunu e devido à investigação criminal do seu presidente e devido a esse escândalo todo aí dos produtos. Então, isso agrega a mais um problema de imagem que a empresa está enfrentando. A Diana é uma plataforma que fez 3 promessas de entrega e não cumpriu nenhuma, anunciou um reembolso total, depois cancelou esse reembolso, falou que no fim das contas vai fabricar ela mesma e vai entregar. Se vai entregar, a gente não sabe também, não tem, né? Não tem por que confiar, já que prometeu tanto e nunca prometeu. Né? Tudo que prometeu não fez nada até agora. Então, a polícia vai investigar dos 2 países e vamos ver no que vai dar todo esse rolê. Então, gente, é isso. Todos esses casos estão em investigação, estão em andamento. Conforme isso for avançando, eu vou noticiando vocês. E só para que vocês saibam, Nam Gong-yeon está até o último fio de cabelo, totalmente submerso em merda. Não tem como esse homem não sofrer um arranhão com tudo o que tá acontecendo. Assim, não é possível. Não é possível. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa porra toda aqui, tá? Por favor, comentem aqui embaixo. E já vou encerrando aqui. Um beijinho e tchau, tchau.